A partir deste momento, nós vamos falar sobre alguns elementos práticos, algumas dicas para quando você for fazer um evangelismo pessoal ou um evangelismo de grupo. Nós já falamos nesse curso que o ato de evangelizar é um ato espiritual. O fato é que quando nós nos propomos a falar do Senhor Jesus, nós estamos em um ambiente espiritual e o próprio Deus está falando através de nós, por nosso intermédio. E Deus quer usar a sua vida. Irmãos, nós não sabemos. Talvez a pessoa com quem nós estamos falando, a pessoa para quem nós vamos pregar o Evangelho, talvez ela tenha orado e falado com Deus, pedindo para Deus falar com ela, e você é a resposta da oração. Já encontrei casos de pessoas que iam tirar a vida e pediram a Deus, Deus, fala comigo ou vou tirar a minha vida. E Deus usou uma determinada pessoa para poder falar através do evangelismo com aquela pessoa e uma vida foi salva. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas Deus sabe. E eu repito, talvez ao fazer evangelismo você estará sendo especificamente a resposta de uma oração. Então deixa Deus usar a sua vida. Agora existem sim algumas dicas e essas dicas de fato são de bom senso. Para a grande maioria de vocês não seria necessário falar, mas porque nós estamos em um curso de evangelismo, se faz necessário. São dicas que nós devemos prestar atenção. Olha esse slide. A primeira delas é que quando nós vamos evangelizar, principalmente o evangelismo de grupo, nós devemos ter uma atitude leve. Nós não precisamos ir com a cara fechada, como se o mundo estivesse em plena tristeza. Não, evangelismo é uma atitude de leveza, porque nós estamos oferecendo a solução para o problema da humanidade em Jesus Cristo. Mas existe um equilíbrio entre ter leveza e nós estarmos em um grupo, e particularmente, nós sabemos como funciona às vezes entre os jovens, e às vezes vamos evangelizar, mas pelo fato de estarmos em comunidade, existem algumas brincadeirinhas, algumas atitudes que não são apropriadas. Então precisamos prestar atenção, devemos ser leves na mensagem, mas ao mesmo tempo também devemos ser sérios, porque estamos dando a mensagem de salvação, a palavra mais importante que pode definir aonde uma pessoa passará a eternidade. Uma outra questão que nós devemos observar é a educação. Isso mesmo, por incrível que pareça. Às vezes a gente pensa que as pessoas não vão ouvir, mas elas vão ouvir. As pessoas, em sua grande maioria, elas abrem as portas para quem conversa com elas com educação, com polidez, com respeito. Então você precisa ter uma atitude de educação. E a educação, ela demonstra como nós devemos chegar em um determinado ambiente e se portar. Um bom dia, uma boa tarde, um com licença, posso falar. Então, eu repito, a educação abre portas e te mantém dentro dessas portas. Então nós devemos saber como utilizá-la. Uma outra questão que nós devemos ter é empatia. Empatia é a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar da outra. Isso mesmo. Principalmente depois de fazer um curso como esse, os missionários, as pessoas que querem fazer evangelismo, têm uma tendência de querer resultados e resultados rápidos. Mas nós devemos lembrar que as pessoas são pessoas. Existe uma frase de Charles Chaplin que diz assim, não sois máquinas, homens é o que sois. Então, somos seres humanos e cada um de nós temos a nossa história e essa história precisa ser respeitada. Então, quando você for conversar com alguém para falar do Senhor Jesus, lembre-se disso. Essa pessoa com quem você vai conversar, ela tem uma história, com altos e com baixos, com alegrias e com tristezas. E respeitar a história dessa pessoa faz parte do processo. A habilidade de escutar é extremamente importante. Você não deve parar para conversar com alguém e enquanto aquela pessoa está falando, você já está pensando no que você vai dizer. E quando aquela pessoa acaba de falar, você já muda de assunto, ou você já coloca uma outra coisa por cima sem ponderar o que aquela pessoa disse. Escute com carinho, respeite. Se for necessário, diga, eu sinto muito. Ou se for um alto ou uma coisa positiva, diga, eu fico muito feliz com isso que você compartilhou comigo. Eu fico muito feliz com a sua vitória. Me conte mais, me fale mais sobre você. E sinta a alegria e sinta a dor desta pessoa.
Não é só você chegar e falar, eu tenho uma mensagem para você, toma aqui a mensagem e eu vou embora porque você é apenas um número. Irmãos, irmãs, nós somos seres humanos. A gente sabe quando as pessoas estão vindo para a gente e estão nos tratando apenas como apenas um número, apenas mais um produto ou mais alguém, um desconhecido, apenas mais uma pessoa para poder estar em um banco de uma igreja qualquer. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você respeite a história daquela pessoa, porque Jesus ama tanto que morreu por aquela pessoa. Então existe uma sacralidade ao conversar com essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, respeitando a sua história e levando-a aos pés do Senhor Jesus, levando-as ao pé da cruz. O que me faz pensar que essa atitude de empatia, a atitude de respeitar o outro, também é uma atitude de humildade. E humildade nada mais é do que você reconhecer você como você realmente é. E como todos nós temos a nossa história, você tem a sua história e a pessoa com quem você vai conversar também tem a dela, ser humilde é quando você deita a sua vida em rendição para você ouvir o que aquela pessoa de fato tem a falar sobre as suas dúvidas, os seus sofrimentos, os seus anseios. E ao perceber que você de fato está valorizando ela, ela vai ver que é como se Deus estivesse descendo na terra em você, através de você, falando com ela. Que é exatamente o que a Bíblia fala, que você é a casa de Deus, você é o templo de Deus. Então você é essa conexão que vai conectar essa pessoa diretamente com Deus. Por isso que a Bíblia chama você de ministro da reconciliação, porque o próprio Cristo habita na sua vida. Agora, é claro, nós também precisamos ser vigilantes. Principalmente se nós estamos em um local público. Devemos estar conversando com as pessoas, mas atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Se chegar no momento de fazer uma oração, essa oração deve ser com os olhos abertos, para que você esteja observando o que está acontecendo. Observe se não tem alguma coisa que lhe oferece algum tipo de perigo. Então, a vigilância é muito importante em todos os momentos da sua vida. E neste momento não é diferente quando você está falando do amor do Senhor Jesus. Porque, querendo ou não, existe uma batalha espiritual. O que me faz pensar em dons espirituais. Algumas vezes, alguns irmãos, por falta de maturidade, acabam utilizando alguns dons espirituais que são dons para a edificação da igreja, não para um contexto de evangelismo, e até um dom para edificação pessoal, como é o caso de línguas estranhas. E acabam utilizando este dom em um evangelismo pessoal. Talvez não seja apropriado. Talvez não seja apropriado utilizar um dom de profecia em um cenário de evangelismo, porque o dom da profecia, eventualmente, é para a edificação da igreja. Agora, é claro, existem alguns dons que podem ser utilizados. Se você vai orar por uma pessoa não crente, para que aquela pessoa seja curada, e Deus se expressa, e Deus manifesta-se nesse dom através da cura, é para a glória de Deus e é bem-vindo. É o caso também de algumas operações sobrenaturais. Eu vou lembrar mais uma vez, fazer evangelismo é estar vivendo o sobrenatural de Deus naquele momento. E você tem que estar com os teus olhos abertos, vigilantes a tudo que pode acontecer, inclusive vigilante à voz do próprio Espírito Santo em relação ao que ele quer fazer. As regras não são fixas. Eu não estou falando que, eventualmente, Deus não vai te usar de alguma forma, mas tenha bom senso e maturidade. Porque a regra é que a Bíblia fala que dons para a edificação da igreja são para a edificação da igreja.